chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, bom dia, Glauco. Bom dia a todos que acompanham aí o Jornal Brasil Atual. E vamos falar sobre o conflito entre Israel e Palestina. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, em Gaza, 243 pessoas morreram por conta de ataques israelenses, entre elas 66 crianças e 39 mulheres. E segundo autoridades israelenses, os foguetes palestinos mataram 12 pessoas, sendo duas crianças. Depois de 11 dias de ataques, houve cessar-fogo na sexta-feira na região e nesse mesmo dia a polícia israelense atacou grupos de palestinos do lado de fora de uma mesquita em Jerusalém. E nós vamos falar sobre esse cessar-fogo com o Emir Murad, ele que é secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, COPAL. Bom dia, Emir, prazer em recebê-lo. Bom dia, prazer todo meu. E também o Nathaniel Braia, historiador, jornalista, diretor do Observatório Judaico de Direitos Humanos do Brasil. Olá, Nathaniel, bom dia. Oi, Prazer em bom dia. recebê-lo também. Bom dia, Marilu. Prazer é nosso. Tá de máscara, ó, também, né, Nathaniel? É moda agora. Isso, é preciso, né, Nathaniel? Você estava me contando que você está em casa, mas você está com visita e por isso está se protegendo e protegendo suas... minha enteada apareceu em sintomas e minha mulher tá pedindo para a gente ficar uns dias com máscara e tal. Estamos fazendo um teste com ela. Muito bem, tá corretíssimo. Bom, inicialmente, vamos falar aqui das mortes decorrentes desse confronto, né? No início eu dei aí o número de mortos, cada vida perdida, evidentemente, é lamentável, né? Mas o número de mortos na Palestina é muito maior do que em Israel, envolvendo aí muitas crianças. É natural aí, o poderio bélico é completamente desproporcional aí entre esses dois estados. Israel afirma que seus ataques aéreos se destinavam principalmente para atingir aí as instalações militares do Hamas, mas não foi isso que aconteceu. Bom, inicialmente, já que o número de mortos maior foi do lado da Palestina, vamos dar chance aqui, Nathaniel, do Emir Murad, falar inicialmente sobre esse fato, e em seguida você, pode ser? Pode ser, pode. Então vamos lá, Emir, como é que você viu todo esse confronto e nesse cessar-fogo justamente houve novo ataque? Bom, o confronto é entre duas partes totalmente assimétricas, né? Não se trata de uma guerra de um exército contra outro exército. E geralmente nas guerras que Israel promove dentro do seu plano histórico de limpeza étnica da Palestina, de expandir seus territórios, ocupar cada vez mais territórios palestinos, né, e de promover a expulsão, né, e o confisco de terras, todos esses conflitos se enquadram, desde a criação do Estado de Israel, dentro desse processo. Então, nós não podemos dizer que a resistência dos franceses, os grupos de resistência franceses contra os nazistas eram o quê? Era um exército contra o outro. Então, todo o povo tem o direito a resistir contra qualquer tipo de ocupação estrangeira em seu solo, né? Como foi o povo argelino, como foram tantos outros povos na história. Para vocês terem uma ideia, em 2008, foi o ataque que Israel promoveu contra a Palestina. Tivemos a Operação Chumbo Fundido, que chamava, né? Tivemos 1.440 mortos palestinos e 13 israelenses. 5.300 feridos palestinos e 518 feridos israelenses. E 47 mil casas destruídas. Isso para não dizer, aqui estão as escolas, os hospitais, etc. As ambulâncias, né? Então, em 2012, foi 167 mortos palestinos e 6 israelenses, na Operação Pilar Defensivo. E em 2014, na Operação Margem Protetora, foram 2.100 mortos palestinos e 73 israelenses.
Ou seja, essa conversa que Israel tem o direito a se defender é a narrativa israelense, né, de uma coisa que não é fato, né, que muitas vezes a mídia tradicional, a mídia que se alinha aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e de Israel, ela coloca essa narrativa, que é uma disputa de territórios, que não é disputa de territórios. O território pertence à Palestina. Então, os palestinos não estão disputando nada, estão em seus próprios países resistindo contra a ocupação. Né? Que é um conflito, a guerra de Gaza. Não é guerra de Gaza, é um massacre. Isso aí não é uma guerra. Né? Porque uma guerra não tem essa desproporção que se apresenta nos diversos ataques que Israel promoveu contra o povo de Gaza, o povo de Cisjordânia. Então, é isso que é preciso ficar claro. Não é um conflito entre duas partes iguais. Nathaniel, você concorda? O que você observa em relação ao que o Emir acabou de falar, que, enfim, essa justificativa, né, de que Israel esteja se defendendo, enfim, você considera também um massacre na faixa de Gaza, o que ocorre também na Cisjordânia? Como é que você viu esse último conflito e todo esse histórico também? Bom, o que o Emir falou é incontestável, o quadro que ele deu é incontestável. Eu queria acrescentar algumas coisas sobre o que aconteceu nesse momento, nesse caso. A primeira coisa é que o que precedeu esse confronto atual? Precedeu todo um processo que se agudizou agora com os ataques aos manifestantes nas cercanias da Mesquita Al-Aqsa. Na verdade, foi feita uma série de provocações para poder levar ao confronto. Esse confronto, eu nem vou falar dos anteriores, mas esse foi intencional. Netanyahu estava se formando uma grande frente, uma grande unidade nacional lá em Israel para tirar o Netanyahu. Netanyahu ia ser levado para o tribunal e provavelmente para a prisão. O que ainda blinda ele é o cargo de primeiro-ministro. Aí ele fez toda essa provocação e praticamente obrigou o Hamas a contra-atacar. O que ele fez? Ele, antes desse ataque que ficou conhecido, os 4.000 foguetes que mataram 12 israelenses, cuja morte eu lamento, mas esses ataques foram precedidos por um ataque que matou 3 comandantes do Hamas. É aquele negócio, se eles não tivessem respondido, ia haver novo ataque até que eles respondessem. E o Netanyahu foi para o centro das operações para dizer um recado para os israelenses de que ele é que é capaz de garantir a tranquilidade, de garantir a soberania de Israel, vamos dizer, de garantir a segurança de Israel. Então, a provocação teve endereço certo, né? Ele, quando começou a tensão lá, e que cobraram dele essa questão de querer despejar as famílias em Sheikh Jarrah, né, que estão tentando despejar famílias que estão lá desde 1948, já refugiados palestinos desde a implantação de Israel. Quando disseram isso, ele disse, não, nós vamos continuar construindo casas e assentamentos judaicos nos territórios palestinos. Então, é uma tensão que é provocada, né? Sim. Agora, o Benjamin Netanyahu, ele está, enfim, nesse momento, o Israel está sendo, nesse momento, dado como um país exemplo, que vacinou a população de uma forma rápida. Eu queria que você comentasse também a respeito disso e dessa, enfim,
essa não concordância de boa parte dos israelenses em relação ao que aconteceu agora com esse conflito. Né? Existem aí essas duas informações, você está trazendo, né, enfim, que o Benjamin Netanyahu realmente provocou, e a população já não aguenta mais, a população de Israel não aguenta mais isso, Netanyahu? Bom, a primeira coisa é que a campanha de vacinação israelense foi exemplar. Realmente, os israelenses foram um dos primeiros países do mundo, pela vacinação, a conseguir sair da crise da pandemia. O que, aliás, é uma diferença entre a seriedade que o governo israelense teve com relação a seus cidadãos e o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, foi a mesma vacina. Netanyahu correu, quer dizer, o governo israelense correu e trouxe a vacina da Pfizer, que vacinou a população israelense. No entanto, num gesto absurdo de desumanidade, ele não ofereceu, quando é o país que tem mais recursos, mais condição, não ofereceu vacina para os palestinos, apesar do mundo inteiro solicitar que ele o fizesse. Então, são manifestações provocativas. Você vacina toda a sua população e deixa, e particularmente em Gaza. Aliás, só para um parêntese, nesses ataques, essa agressão que o Emílio falou, um dos alvos que foi atingido foi a única clínica, a clínica de Al-Rimal, que foi devastada por bombardeio israelense, a clínica que fazia testes sobre Covid, a única que fazia em Gaza. Então, a estrutura hospitalar foi uma das agredidas, até a sede do Médicos Sem Fronteira, para você ter uma ideia. Então, de um lado, é muito bonito ele vacinar os israelenses, e isso é inegável, e de outro lado, agredir e destruir a infraestrutura hospitalar de um povo que já está sob bloqueio, sem os instrumentos médicos para lidar com a crise dessa. Ainda mais, quer dizer, eu acho que esse termo da pandemia é mais importante para entender o conflito. Se houvesse um mínimo de relação humana, de visão, de olhar humano para o lado palestino, você não ia deixar isso acontecer, e ainda mais bombardear clínicas e hospitais de Gaza, quando aquela população não tem nada a ver com isso. E, Emir, exato. Emir, como é que você também analisa, né, o fato de israelenses, enfim, pessoas que são da comunidade, né, judaica, defenderem exatamente a Palestina, como o Netanyahu está fazendo nesse momento, né? Então, não é unanimidade, sem dúvida alguma, o Benjamin Netanyahu estava aí realmente sob risco, né? Sob risco, e aí ele tomou essa atitude provocativa, como disse o Netanyahu. Então, Emir, na comunidade judaica, na comunidade israelense, não é unanimidade essa guerra, né? Não é unanimidade esse conflito que parece eterno, né? Olha, a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que é o único e legítimo representante do povo palestino dentro da Palestina e fora, que é reconhecida no mundo inteiro pela ONU, e hoje tem mais de 140 embaixadas do Estado da Palestina, que é o Estado observador da ONU. Né? Não é um Estado de pleno direito, mas é um Estado observador. E desde a fundação da OLP, em 69, né, sempre se entendeu que há uma diferença entre judaísmo e sionismo. Ser anti-sionista não quer dizer ser anti-judeu. Né? E muitos israelenses entendem que sem a segurança dos palestinos, que sem o Estado palestino laico, independente e democrático, não haverá segurança para Israel e nem para os israelenses. Então, a paz se constrói dessa maneira. Tem que ter esse conceito, esse entendimento. E
Eu conheço Braia de década, há mais de 30 anos, né? E conheço vários judeus e vários árabes que conversam, que dialogam, justamente porque a libertação de um povo não se dá à custa da prisão do outro, né? E é essa compreensão que eu acredito que é essa base que pode nos levar à paz, porque eu sou brasileiro da religião tal, o Braia, o outro, você, Marilu, tem a sua religião, mas nós somos brasileiros, e cada um é um voto, e temos os mesmos deveres e direitos perante a Constituição. Então é assim, né? Nós não podemos, porque Israel se declarou um Estado judeu há pouco tempo atrás, e como é que ficam os árabes israelenses, que são os palestinos, que não foram expulsos em 48 e que permaneceram em Israel? Então, eu entendo que não é um conflito religioso, nós não podemos encarar isso como um conflito religioso. A religião é usada para manipular mentes e corações, né? Mas por trás da religião existe todo um projeto geopolítico de colonização e ocupação da Palestina, né? E fazer o que estão fazendo com o povo palestino, porque para expandir território, né, você precisa ou matar ou expulsar. O território palestino está cada vez menor, né, Emir? Você vê na divisão na partilha da ONU em 47, veja bem, 43% da partilha em 47 era designada ao Estado palestino e 57% ao Estado judeu, sendo que a população judaica em toda a Palestina era apenas de 6%. Então, a própria partilha já foi um erro, né, de 47. Aí teve a guerra entre árabes e Israel. E Israel ocupou 78%, né, do território palestino. Além dos 53%, foi para 78%. Em 67, ela ocupa a totalidade da Palestina, né? Depois teve a devolução do Sinai para o Egito, as colinas de Golã da Síria continuam ocupadas, alguns territórios no sul do Líbano continuam ocupados, né? E a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, né? Que, mesmo sobre a Autoridade Nacional Palestina, administrativa, é uma autonomia administrativa, o que não exime Israel dos seus deveres como potência ocupante declarado na 4ª Convenção de Genebra. Inclusive, era dever de Israel, pela 4ª Convenção de Genebra, prover vacinas ao povo que está sendo ocupado, aos territórios ocupados. Então, isso é a lei internacional que diz. Então, é isso que a gente, lamentavelmente, hoje a Cisjordânia é um queijo suíço, porque você, para ir de uma cidade para outra, tem vários checkpoints, os recursos hídricos são controlados, a faixa de Gaza está sob cerco por ar, mar e terra desde 2006, num bloqueio desumano, com mais de 60% de desempregados na faixa de Gaza, né, com uma infraestrutura precária de sanitária, não entendendo? Então, é o drama humanitário. Hoje, a população refugiada maior do mundo, refugiada, é a população palestina, com mais de 5 milhões, acumulando desde 48 até os dias de hoje, né? Então, a questão palestina, ela é como foi derrotado o apartheid sul-africano. Por que o mundo se voltou contra o apartheid da sul-africano? Porque era um regime racista, um regime cruel,
E esse é o apartheid israelense, tem que ser derrotado pelo conjunto das nações. Exato. Agora, Mas fale, Marilu. não, eu só queria falar justamente sobre a comunidade internacional, sobre a ONU e os países Tá. desenvolvidos, entre aspas, né, em relação a esse conflito. Vocês acham que a ONU não está abandonando, né, nos últimos tempos, o tema Palestina, e a comunidade internacional falando sempre que o Hamas é um grupo terrorista, por exemplo? Enfim, como é que vocês estão vendo a atuação da comunidade internacional? Bom, primeiro eu queria falar sobre um aspecto que eu acabei me dedicando a falar sobre outros aspectos, mas esse aspecto da comunidade judaica eu acabei não falando e é muito importante. Hoje existe no Brasil um movimento muito grande, diversas entidades, tem o Meretz, tem o nosso observatório, tem os Judeus pela Democracia, tem a ASA, que é a Associação Sholem Aleichem, eu e o Emir, a gente deu palestra lá no Rio de Janeiro. Então, uma série de entidades que estão batalhando e estão enxergando o perigo da fascistização no Brasil. E essas entidades estão linkando, conectando essa luta contra o fascismo no Brasil a uma luta, a uma participação. É claro que a gente não está lá, mas a gente, através de nossos parentes, da discussão dentro da comunidade judaica, nós levantamos essa questão. Por quê? Porque ela nos afeta. Porque quando acontece um negócio desse, uma agressão desse tamanho, os judeus precisam se pronunciar, porque senão fica parecendo que a gente é conivente com isso. E o pronunciamento dos judeus brasileiros está cada vez mais se elevando. E não é só os brasileiros, certo? Nos Estados Unidos, existe uma organização que chama-se J Street, né? Que é uma contraposição ao lobby pró-sionista, pró-Israel, acrítico de Israel, que é o AIPAC. O J Street, Street é a rua, é o que fala, é o judeu da rua falando. Então, o J Street, ele se opõe a tudo isso e coloca no centro a questão dos dois estados. O que é dois estados? É se retirar da Palestina ocupada, Israel se retirar, colocar em discussão a solução para o problema dos refugiados palestinos, tá certo? E tomar as medidas para que possa haver dois estados viáveis. Como o Emir falou aqui, essa questão do queijo suíço, da Palestina totalmente ocupada por assentamentos, inviabiliza o Estado palestino. E com isso vai se tomando mais terras e espremendo os palestinos em território cada vez menor, numa concepção que parece similar à que acontecia na África do Sul, que, aliás, o Trump disse que era o acordo do século. Israel ia ocupar, anexar mais 1/3 da Cisjordânia e o resto ia virar um Bantustão palestino. Não é um Estado, é um confinamento, como é a faixa de Gaza hoje. E o mundo inteiro está se levantando. Agora, eu escrevi uma matéria que saiu hoje no jornal que eu participo, que é o jornal Hora do Povo, que 200 mil, a maior manifestação da história de Londres. 200 mil pessoas foram para a rua em solidariedade aos palestinos. Então, a concepção, a visão de que isso não pode acontecer, né, não pode continuar, está cada vez mais alicerçada, está cada vez mais vista. Exato. Aí eu sei que o nosso tempo está se acabando, mas... Está acabando. Mas tem umas frases aqui que foram lidas nessa manifestação que mostram como que essa visão está evoluindo. Se você me permite, não sei Sim. se... Vamos lá, pelo menos uma ou duas.
É. Ó, isso aqui é o McDonald, que é um trabalhista, que falou no ato. É verdade que um cessar-fogo foi negociado e nós saudamos o cessar-fogo. Mas vamos deixar claro que não cessaremos a nossa campanha em solidariedade à Palestina até que haja justiça. E sem justiça, Israel não tem como ter paz. Certo? Aí a líder trabalhista Liza Nandi também falou. Ela disse o seguinte: não há solução militar para este conflito. Deve ser estabelecido um processo de paz significativo que garanta um Estado da Palestina ao lado de um seguro Estado de Israel. O processo de paz deve tornar esse objetivo atingível. E a deputada Zara Sultana, que pelo nome deve ser de origem árabe, destacou o seguinte: a verdadeira paz flui da justiça, o que inclui um fim dos assentamentos ilegais, fim à ocupação de território palestino e do cerco a Gaza. Tudo bem. Nathaniel. Aí é o seguinte, um grupo palestino com os ingleses ocuparam uma fábrica na Inglaterra que produz peças para os drones usados na agressão a Gaza. Em Livorno, o Sindicato dos Portuários de Gênova, que domina a cidade de Livorno, bloqueou o carregamento de carros fabricados na Itália, blindados fabricados na Itália, ou ultimados na Itália, com direção a Israel durante o período do bombardeio. Então, isso aí que está acontecendo é muito bom, mas eu acho que ainda é muito pouco. Aliás, eu vou dizer ao Emil uma coisa que eu pensei pouco antes da reunião. Eu acho que a gente tem que retomar, de alguma forma, aquela ideia do Shalom Salam Paz. Eu sei que aquilo ali foi muito difícil, tinha as coisas boas, mas tinha as coisas dolorosas, e aí o Emil está um pouco mais velho, eu não sei se ele tem disposição para a gente retomar uma jornada dessa. Shalom, Salam, paz. Emil, enfim, você acredita que a comunidade internacional, enfim, o Nathaniel deu vários exemplos aí. Agora, os governantes, né, dessas nações, alguns governantes, você acha que precisavam se empenhar mais ainda em relação a esse conflito? Olha, na posição de secretário-geral da COPLAC, que é a entidade que representa a comunidade palestina na América Latina e Caribe. Então, temos diversos países na América Latina que têm embaixadas da Palestina. Né? A primeira foi em Cuba, em 74. Temos a embaixada oficial no Brasil, que se relaciona diretamente com Itamaraty. E temos o escritório de representação do Brasil na Cisjordânia, na Palestina. Como temos embaixadores no Chile, no Peru, né, em El Salvador, na Nicarágua. Então, a maioria dos países latino-americanos e do Caribe tem uma agenda positiva em relação à questão palestina, né, com exceção de alguns, né, mas são governos. Né, mas a política de Estado do Brasil, por exemplo, é histórica e bastante positiva em relação à causa palestina, à questão palestina. Né, tirando o atual governo, que mete os pés pela cabeça, né, que relegou Itamaraty a um nível nunca visto antes na história, um nível baixo, que não compreende as relações diplomáticas, não compreende o direito internacional e, portanto, não tem como exercer positivamente qualquer tipo de agenda, não só a questão palestina. Né? Aí vai por água abaixo tudo que foi construído pela diplomacia brasileira, que é reconhecida internacionalmente. Né? E nós temos o principal, que a pergunta é como pressionar Israel, né, a fazer a paz. Né? Essa que é a questão. A questão é a seguinte: Estados Unidos dão prêmio a Israel, $4 bilhões anuais
a fundo perdido para se desenvolver tecnologicamente e militarmente. Né? A ONU é fruto, né? A ONU é fruto dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quem manda na ONU, principalmente, é o Conselho de Segurança, formado por 5 países: China, Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. Eles têm o direito ao veto. Se um vetar, não passa nenhuma resolução. E os Estados Unidos, historicamente, têm vetado todas as resoluções que criticam Israel ou tentam pressionar Israel, né, para avançar em determinado ponto com relação à questão palestina. É evidente que a União Europeia tem seu peso, mas falta muita ação ainda para fazer o que fizeram com o regime do apartheid na África do Sul. O que aconteceu com a África do Sul? Se juntou à comunidade internacional e impôs sanções duríssimas à África do Sul. Você vê que o Obama, que é o democrata, que falaram tanto, não está entendendo? E é lógico, é que nem Israel, é democrata para a população judaica, mas é opressor para a população palestina. Sim, Né? Emir, Então, me desculpa, Emir, o problema é o seguinte, que nós já ultrapassamos aqui o tempo, a gente volta a se falar em outra oportunidade, que nosso entrevistado já está, o próximo entrevistado já está aguardando, tá e bom. nós já estouramos o tempo, me desculpa, mas a gente volta a se falar em outra oportunidade, tá bem? Tá bem. Um abraço, Emir e Marilu e todos aí da TVT e da Rádio Brasil Atual. Obrigado. Obrigada, Emir. Emir Murad, secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, e o Nathaniel Braia, historiador, jornalista, diretor do Observatório Judaico de Direitos Humanos do Brasil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.